Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito da tragédia que houve em Santa Catarina quando um maníaco invade uma creche e tira a vida de 4 crianças indefesas inocentes. Nós podemos deduzir várias coisas desse acontecimento e também um sintoma, por assim dizer, moral e espiritual de um país cada vez mais decadente. O primeiro aspecto é que mostra o estado calamitoso das nossas escolas. As nossas escolas fazem de tudo menos educar. E muito mais ainda, essas escolas não oferecem segurança a seus alunos. E vejam que essa tragédia que ocorreu em Santa Catarina, na verdade, é algo bem mais comum do que a gente imagina. Já há anos, o ambiente da escola brasileira é um ambiente de insalubridade mental. É um ambiente adoecido, que já começa com a sua pedagogia errônea, que faz do Brasil ser um dos piores sistemas educacionais do mundo. E evidentemente que esse problema não é exclusivamente brasileiro, porque nós vemos também nos Estados Unidos um problema muito parecido. Claro que lá talvez a situação seja um pouquinho menos pior que a nossa, mas também a situação norte-americana tem problemas desse nível. Por exemplo, quando nós observamos aqueles casos de pessoas invadindo escolas, matando pessoas, enfim. E aqui já há um processo de desajuste total do ambiente escolar. Então, esse caso que aconteceu em Santa Catarina, a violência hoje em dia é uma rotina nas escolas brasileiras e, em particular, principalmente nas escolas públicas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as opiniões da esquerda com relação a essa tragédia. Esse pessoal tratou essas coisas abomináveis que aconteceram nessa creche como se fosse algo da nossa atualidade, como se isso não houvesse já acontecido há 20, 30 anos atrás. Houve também o caso de uma professora que foi esfaqueada na sala de aula, mas isso infelizmente está se tornando um lugar comum. Mas a esquerda tratou isso com uma certa originalidade, que isso aí na verdade foi culpa da direita, do discurso de ódio da direita, do discurso de ódio do Bolsonaro contra as escolas públicas, do escola sem partido, até mesmo do MBL. Mas tirando todas essas acusações esquizofrênicas que a esquerda inventou para explicar uma questão complexa e que tem a ver propriamente com ela, porque essa pedagogia ruinosa que destruía a autoridade do professor na sala de aula, que finge educar, porque nós sabemos que muitas escolas públicas, na verdade, são obrigadas a passar os alunos sem qualquer tipo de prova, sem qualquer tipo de exigência, sem qualquer tipo de estudo. Enfim, é uma fraude. Da feita que uma escola não se presta mais a ensinar, não se presta mais a impor uma certa disciplina para que o aluno tenha conhecimento, então essa escola não serve absolutamente para nada. Serve para cabide de emprego de professor desesperado, porque muitos professores estão numa situação quase de total colapso nervoso, uma vez que mesmo que eles queiram aprimorar alguma coisa, eles não podem. E por outro lado, você tem uma situação de alunos que não estão sendo orientados suficientemente, e isso sem prejuízo do fato de que muitas dessas situações de violência refletem também os problemas da própria família brasileira. A família brasileira também já está praticamente destruída. Então é um caos generalizado. Você tem o caos das famílias, muitas vezes certas crianças que têm pais e mães desajustados, se é que tem às vezes um pai ou uma mãe dentro de casa, diga-se de passagem. Nós temos professores que seguem uma pedagogia completamente falsa, errada, né, de completa anarquia do ponto de vista da hierarquia, como também uma ideologização total que destrói praticamente a finalidade da educação, de transmissão de conhecimento, mas não só isso, mas também a formação moral do aluno.
E também a insegurança generalizada. Essas escolas não têm polícia, não tem nada. Muitos professores são contra a polícia. Quer dizer, olha só que maluquice. São contra a segurança. Segurança que poderia ter impedido esse maníaco de ter invadido uma creche. E assim vai. É uma sucessão, uma coleção de erros, assim, que parece um verdadeiro dominó. Né? Um efeito dominó, por assim dizer. Mas aí podemos voltar à questão da demagogia da esquerda. E eu confesso que o que me chamou mais a atenção não foi o MBL, não foi o Bolsonaro, não foi a direita brasileira, não foi o Escola Sem Partido, não foi nada disso. Foi o fato de um comentarista da Globo afirmar, por exemplo, que a culpa dessa tragédia que ocorreu em Santa Catarina é do homeschooling. Olha só que nível de maluquice. Ou seja, na cabeça deste idiota, deste energúmeno, a culpa é de pais que têm medo de colocar seus filhos nas escolas justamente por conta desses riscos de violência que ocorrem nas escolas. Ou seja, ele está acusando, na verdade, as potenciais vítimas de um criminoso justamente porque a escola não tem segurança. Mas a culpa da escola não ter segurança não é da própria escola, não é do projeto educacional que foi imposto no Brasil pela nova escola, pela esquerda brasileira. Não. A culpa é daquele pai ou daquela mãe que, querendo uma educação melhor para os seus filhos, resolve educá-los em casa. E tira-os do ambiente escolar doentio, justamente porque também temem, esses pais naturalmente temem a violência dentro da escola, né? Os abusos, o bullying, e que seja todos os problemas que mostram o ambiente adoecido que é a escola pública brasileira e a escola privada também. Ambiente de tráfico de drogas, ambiente de violência, ambiente de abuso, ambiente de todo tipo. Aí a culpa é de quem tira o filho da escola. Como se o maníaco que invadiu a creche, ele lesse livro de homeschooling. Tal é o absurdo que a esquerda brasileira inventou para acusar sobre a tragédia. Mas o que eles não falam é o seguinte: o desarmamento unilateral da população e os bandidos fortemente armados. Isso ninguém questiona, como se para derrubar um maníaco desse você pudesse enfrentá-lo desarmado e não com armas. Já é o primeiro ponto. O segundo ponto: eles tiraram a segurança das escolas. Não tem nenhum policial, não tem nada, não tem ninguém armado do próprio Estado que possa defender a incolumidade dessas crianças. O terceiro ponto é a anarquia das escolas. Vale tudo. Não tem mais regra moral. A escola, atualmente, é um ambiente que, em muitos aspectos, é a terra de ninguém. Eu conheço professores que já me falaram que perdem mais tempo falando para o aluno sentar na cadeira do que ensinar a própria matéria. Eu já vi professores que temem perder o emprego e são obrigados a dar notas para que os alunos passem, para inflar as estatísticas fraudulentas do governo. E aí todos esses bonitões, beautiful people, que aparecem na TV falando sobre as causas da violência nas escolas, como se o que aconteceu em Santa Catarina fosse um evento único. E aí, claro, a imprensa começa a conjecturar: olha, agora vai ter uma nova onda de violência. Que nova onda de violência? Sempre houve violência nas escolas. O que nós estamos vendo, na verdade, é um efeito dominó de uma coisa que foi explorada pela imprensa. Não estou dizendo que a imprensa não deveria denunciar esse caso, com certeza deveria denunciar, só que, claro, isso acaba soltando certas forças malignas que existem dentro da sociedade, que estão reprimidas, e que os maluquinhos de rodoviária começam a atacar as escolas. Mas vejam que isso não é um evento isolado. E esse maníaco, esse doido entre aspas, porque não é doido. Uma coisa que eu escutei bastante de certas pessoas é o seguinte: invadir uma creche para ficar martelando na cabeça de crianças é fácil. Eu queria saber se esse maluquinho de rodoviária, se é que é maluquinho mesmo, que eu não acredito, não, acho que é uma pessoa perversa, uma pessoa má, é uma pessoa maligna.
Eu queria saber se ele entraria numa boca de fumo com um martelo para dar na cabeça de um traficante. Isso ele não vai fazer. Porque ele leva um tiro de fuzil e ele vai pro inferno direto. E nem mesmo pra uma delegacia. Ninguém vai invadir uma delegacia com um martelo para ficar batendo na cabeça de delegado de polícia ou de investigador. Então vejam que muitas vezes os atos de violência são violências contra o vulnerável. Violências contra uma população que foi lenta e gradualmente desarmada, quando na verdade nós vemos o culto do bandido, a despenalização do bandido, uma legislação anacrônica, a indiferença completa do judiciário. Tanto faz quanto tanto faz, esses juízes aí também têm forma de se proteger, juízes, promotores, enfim. E como também esses bonitões que aparecem na imprensa falando merda sobre merda, desculpa a expressão chula. Hoje em dia eu já estou evitando esse tipo de expressão, porque, enfim, sabe que o Google agora enche o saco, né, quando a gente fala palavrão. Mas falando besteira sobre besteira, abobrinha sobre abobrinha, e do nada eles descobrindo que existe a violência nas escolas. É como se de repente a escola fosse um ambiente angelical, um ambiente sacrossanto, fosse assim, sei lá, um convento de freiras, sabe? Esse pessoal, sabe, é um estado de alienação mental que às vezes eu fico perguntando se esse pessoal realmente não tem problema na cabeça. Deve ser excesso de muita droga, sei lá, sabe? Deve ser muito tóxico na cabeça, só pode. Ou ele cheira um tine, aguarrai, sei lá, sabe? Cheira um éter. Porque agora até o homeschooling, que no meu entender é um excelente projeto, justamente porque eu penso que as famílias sim têm o direito de intervir na educação dos seus filhos, e inclusive questionar o projeto educacional escolar, que nós sabemos que é ideologizado, que é para manipular a cabeça das crianças, para emburrecer as crianças. E nós temos inúmeras experiências de homeschooling que a criança estava na escola, não estava aprendendo patavina, e quando os pais pegaram algum projeto pedagógico mais sofisticado, em poucos meses a criança já sabia ler, já sabia escrever, sabia fazer contas, etc. E a esquerda está tirando para todos os lados e aproveitando demagogicamente uma tragédia. E o Lulinha Paz Amor, aquele sujeito que até ontem estava dizendo que queria ferrar o Moro, para não falar o palavrão que ele falou, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, porque eu estava na cadeia para... vocês sabem, né? Não precisa nem dizer. Esse aí agora veio com um papo de discurso de ódio, porque a direita, não sei o que, não sei o que. Tão trágico como o massacre dos inocentes é uma camarilha de oportunistas se aproveitando de uma tragédia para atacar justamente aquelas pessoas que são inocentes. Pessoas idôneas, até famílias. Famílias que têm medo que seus filhos vão para a escola. E que preferem resguardar seus filhos em casa. Resguardar seus filhos com uma boa educação, com uma boa instrução, com orientação cristã, etc. Mas os engenheiros sociais, esses formadores ou deformadores de opinião, eles querem realmente o controle estatal da educação e o controle estatal da formação dos nossos filhos para manipular as suas almas contra nós, contra os pais. É uma verdadeira ignomínia. O que eu não sei nem se ele é jornalista, eu não sei nem o que ele é, mas esse sujeito da Rede Globo que fica acusando homeschooling de ser causador dessas mortes é um homem um caluniador, uma atitude de extrema delinquência. Como, aliás, muitos deputados e senadores que são contra o homeschooling, por exemplo, acusam os pais das piores besteiras, das piores asneiras, como se a escola pública fosse um paraíso. Quando, na verdade, a gente sabe que é isso. É você colocar seu filho numa creche e no dia seguinte seu filho está morto. Levar uma facada de um psicopata qualquer. Ou então, sei lá, leva tiro. Ser aliciado para as drogas, para pornografia, ser aliciado para um partido de esquerda, para manipular a cabeça do teu filho, idiotizar teu filho, transformá-lo em uma espécie de lacaio de partido político. É isso que acontece na escola brasileira. Lamentavelmente. São poucas exceções da escola que tem
um elemento de excelência na educação. Mas existem certos fatos que refletem a decadência generalizada de um país. E se por um lado nós chegamos na mais perfeita decadência, no mais perfeito abismo, no que diz respeito à violência urbana, no que diz respeito ao fato de que nem as escolas estão sendo mais poupadas, isso não é de hoje. Recordemos, esse massacre não é de hoje. Nós tivemos massacre em Suzano, nós tivemos no Rio de Janeiro, né? Nós tivemos em outros lugares, e a tendência é só piorar. E mesmo assim, você, pai ou mãe que busca segurança para o seu filho, aí vem um bonitão, um burguesinho de merda da vida, formador de opinião, ou deformador de opinião, dizendo que se você tira o seu filho da escola ou sua filha da escola, o criminoso é você. É porque você prega discurso de ódio contra a escola. É porque você prega discurso de ódio, porque educar a família em casa é odiar a escola pública. E convenhamos, quem é que vai amar uma escola que é um verdadeiro ambiente prisional, digamos assim? Entre numa escola brasileira, entre numa escola pública brasileira. Como elas são feias, como elas parecem presídios. Vocês já perceberam a arquitetura da escola pública brasileira? Qual a diferença entre aquela arquitetura e um sistema prisional? Eu já fui num sistema prisional. É a mesma coisa. Houve épocas em que as escolas tinham uma arquitetura bonita, acolhedora, esteticamente chamativa. E hoje essas escolas são verdadeiras prisões de concreto. Aí os bonitões ainda querem nos dar lições de moralidade. Mas é muito triste, viu? Esse país realmente é um fracasso em todos os sentidos. Nossa geração é uma geração do fracasso. Isso, meus amigos. Até a próxima.